Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro programa Estética Consciência. Eu sou a Luísa Budauerin, sou biomédica patologista clínica, especialista em saúde estética. E aqui a gente vai falar sobre a ciência por trás da estética de uma forma que você consiga entender o que é que acontece dentro do nosso organismo e que reflete. Nesse primeiro programa, nós vamos falar sobre as fases do envelhecimento da face. O que acontece em cada fase, quais são as características que a gente enxerga e quais são as formas que a gente tem de envelhecer da melhor maneira possível. Primeiro, nós precisamos entender que existem dois principais fatores que influenciam no nosso envelhecimento. Um deles é intrínseco, então, dentro da gente, que é a nossa genética. Então, lá dentro das nossas células, cada célula que a gente tem no nosso organismo carrega o nosso documento. Dentro do nosso DNA tem todas as informações que o nosso corpo precisa para funcionar bem e para as características que a gente tem, como cor do cabelo, cor de pele, altura e tudo mais. E com o envelhecimento não seria diferente. E o segundo é os fatores externos, então o extrínseco, tudo que tem no ambiente que a gente vive. Hábitos de vida, como pessoas que fumam, ingerem bebidas alcoólicas, não se alimentam bem, tendem a ter um envelhecimento precoce e principalmente o sol, a radiação ultravioleta, se não o mais prejudicial, o fator que mais envelhece. Claro que não é uma regra, tá, gente? Mas, de uma forma geral, tudo que eu vou apresentar aqui em cada fase é o que acontece na maioria dos casos. Às vezes vocês vão dizer, nossa, eu tenho tantos anos, mas eu ainda não tenho essa e essa característica. Tudo bem, é normal, mas na maioria dos casos o que acontece são essas características que eu vou citar aqui para vocês. Então vamos lá. Dos 20 aos 30 anos, nós temos a pele jovem. Normalmente a gente não se incomoda em tratar, a gente não tem essa preocupação ainda de tratar. Mas importantíssimo nessa fase é o protetor solar. O protetor solar ele tem que iniciar o quanto antes. E quando a gente tá nessa fase dos 20 e pouquinhos anos até adolescente, a gente não se importa muito em usar o protetor solar, né? E como eu disse, a radiação, ela é o fator que mais envelhece a gente. A gente não vai sentir esses efeitos do sol quando a gente é novo, a gente vai sentir lá na frente, quando a gente já tem manchas, um envelhecimento muito acentuado, principalmente na região do rosto, do pescoço, do colo, das mãos, que a gente nota, se percebe que é diferente de outras regiões que estão cobertas, que passam a maior parte da vida cobertas. Então, se eu pudesse dizer, se você pode investir em um único produto nessa fase, eu diria que o protetor solar é o mais importante. E quando que a gente vai usar ele? Todos os dias. Não importa se é dentro de casa, se o dia tá nublado, a gente precisa usar protetor solar no rosto. Porque a radiação ultravioleta, principalmente a que causa mais danos às nossas células, o que causa o nosso envelhecimento precoce, que é a UVA, a radiação ultravioleta do tipo A, ela ultrapassa vidros, ela ultrapassa nuvens. Então, se de alguma forma tem incidência de luz no ambiente, você precisa estar protegido com um protetor solar. A partir dali, mais ou menos de uns 25 anos, pessoas que são muito expressivas também já começam a notar os primeiros sinais de linhas de expressão. Então, a prevenção com a toxina botulínica, ela é indicada a partir dessa idade também, porque as rugas, quando elas já estão formadas, elas são muito mais difíceis de tratar. Então, quando a gente age na prevenção, assim como todos os outros procedimentos, quando a gente age na prevenção, a gente tem resultados muito melhores lá na frente.
muito mais naturais e harmônicos de uma forma geral do que quando a gente começa a tratar lá na frente. Assim como todos os outros procedimentos, a gente age dessa forma preventiva, tá? A partir ali dos entre 30 e 40 anos, esqueci de citar, durante os 20 e 30 anos, a nossa produção de colágeno, ela tá estável, tá? A gente tem uma boa produção de colágeno. E a partir ali dos 30 anos, ela começa a decair. Então, a gente começa a ter uma queda brusca na produção de colágeno e o nosso organismo ainda começa a degradar o colágeno já existente. Então, a gente começa a ter que prestar atenção em outros cuidados também. Então, dos 30 aos 40 anos, nós precisamos prestar atenção na nossa... estimular colágeno. De que maneira a gente pode fazer isso? Com os procedimentos que estimulam colágeno, então ali nós temos o microagulhamento, os bioestimuladores de colágeno, peelings químicos de camada média, que atingem uma camada mais profunda, então eles fazem esse papel do rejuvenescimento mais acentuado. As tecnologias de laser, que hoje existem muitas tecnologias muito avançadas e a tendência é que cada vez mais surjam. A cada ano que surgem nos congressos, a gente vê que surgem cada vez tecnologias mais avançadas para o rejuvenescimento. E também é uma fase que a gente precisa iniciar os tratamentos noturnos com ácidos. Cada ácido tem uma função diferente que a gente vai direcionar conforme a queixa. Então, se a gente quer focar em manchas, a gente usa ácidos que ajudem na questão das manchas, rejuvenescimento, oleosidade da pele. Então, é uma época que começa a acentuar mais essas queixas. Então, a gente trata de noite com a questão do skincare, a rotina de pele noturna todas as noites. E é importante também lembrar que é uma fase que começa a gente precisa manter acelerada a renovação celular, porque já não é mais igual quando a gente tem ali de 20 a 30 anos. A gente já começa a ter uma renovação celular um pouco mais lenta, então começa a aparecer uma pele um pouquinho mais opaca, mais grosseira, então a gente precisa manter essa renovação celular sempre em dia. E claro que, muito menos, só que já começam alguns sinais das primeiras quedas do envelhecimento. Então, dos 40 aos 50 anos, a gente começa a ter mais acentuado essa questão. O que acontece? A gente sofre remodelamentos e reabsorção dos tecidos da face. Isso inclui a pele fica mais flácida, nós temos remodelamento, queda mesmo dos compartimentos de gordura, a gente começa a pesar o rosto. Isso acontece com a questão muscular, o osso também. Então, nós começamos a ter um remodelamento ósseo. Os ossos do nosso rosto, da nossa cabeça, começam a ter um formato diferente de quando a gente é jovem. Então, tudo isso influencia nos aspectos do envelhecimento. Vão começando a gente tem aquela sensação de que o rosto está derretendo. Então, no que é que isso influencia? As queixas que a gente mais ouve dentro de consultório meu rosto tá derretendo, meu bigode chinês, as linhas da marionete, um aspecto de cansada. Então, tudo isso é por causa dos remodelamentos, da queda das estruturas de sustentação que nós temos. Então, essa é uma fase que nós precisamos reestruturar essas estruturas. Como a gente faz isso, então? Mantendo os cuidados com a produção de colágeno para ter uma pele mais firme, e a partir disso nós podemos reestruturar com ácido hialurônico, que são os preenchimentos, né? Preenchimentos à base de ácido hialurônico que a gente faz em pontos específicos para voltar, devolver o volume que a gente está perdendo. Muito importante também mantermos em dia
e continuamente, a gente não pode deixar os cuidados de lado. Não é porque a gente vai fazer uma vez que a gente vai esquecer de todos os cuidados. Então, nós mantemos o controle da contração muscular, que são o que formam as rugas, né? Então, o que é a toxina botulínica? Ele faz a toxina botulínica, a gente injeta em pontos específicos musculares para trazer um relaxamento para o músculo. E sem essa contração forte dos músculos, é o que vai garantir, é o que vai prevenir o aparecimento das rugas. E a partir dos 50 anos, nós devemos fazer a manutenção de todos esses procedimentos. Não deixar que o nosso resultado ele regrida. Então, nós vamos manter os cuidados com a renovação celular, os cuidados com a firmeza da pele, os cuidados com o relaxamento muscular e das estruturas. E a gente vai prestar atenção em tudo que a pele está precisando, o que esse rosto, essa face está precisando naquele momento. Se você não começou pelos procedimentos preventivamente, lá no início, muitas pessoas têm essa dúvida. Você pode e deve começar os seus cuidados a partir do momento que você sente a necessidade de começar a se cuidar. Às vezes a gente tem esse timing em momentos diferentes da nossa vida. Então, se você não começou lá atrás, não se preocupa. Você pode e deve começar agora, mas tendo em mente que os resultados vão ser mais lentos e muito provavelmente você vai precisar de mais sessões do mesmo procedimento e de uma paciência maior para a gente começar a enxergar esses resultados. E muito importante também, quando a gente começa a fazer os procedimentos, não significa que você precisa fazer tudo de uma vez só. Você não precisa fazer vários procedimentos. Inicia os teus cuidados. Sejam eles quais forem, pelo teu skincare em casa, né, a tua rotina de pele em casa, seja ele pela toxina botulínica, que eu acho que é o procedimento mais procurado de todos os consultórios, porque acabou sendo muito popular, e sejam eles quais forem, apenas comece para você começar a se sentir bem. Se você estava com a autoestima mais baixa, para você começar de novo a se sentir bem. Esse é o ponto importante, então, de que sempre há tempo para a gente começar. E por último, eu quero dizer que a gente não para o processo, a gente nunca vai parar o processo de envelhecimento. A gente não quer e não deve parar esse processo. O que nós desejamos é envelhecer bem. Fazer da melhor maneira possível para lá na frente a gente enxergar resultados muito melhores. Tem se tornado, acho que muito popular na internet ultimamente, vídeos que são dos anos 80, dos anos 70, de pessoas jovens que diziam eu tenho 18, eu tenho 20 anos, aparentando ter muito mais idade. E isso acontece porque lá atrás eles não tinham as informações e a tecnologia disponível que nós temos hoje para se cuidar. Então, eles não sabiam que o sol causava tantos danos, eles não sabiam por onde começar, nós não tínhamos os procedimentos que nós temos hoje, que se tornam cada vez mais naturais, os resultados mais sutis. Uma vez nós tínhamos apenas opções que deixavam o rosto muito plastificado, muito artificial, e hoje em dia já não é mais assim. Nós conseguimos resultados muito naturais e envelhecer de uma forma muito mais bonita. E isso em todos os aspectos da nossa vida, não apenas esteticamente. Eu acho que o estético, ele reflete como nós estamos por dentro, como o nosso organismo está por dentro. Então, manter hábitos saudáveis de alimentação, de exercícios regulares, de procurar ter a melhor saúde possível, e aí então nós externalizamos em forma de estética, em forma de autoestima, porque sem autoestima nós não fazemos praticamente nada. A autoestima, ela influencia diretamente no nosso dia a dia, na forma como a gente lida com outras pessoas, como a gente se impõe, como a gente conversa, como a gente
passa o dia melhor. Eu acredito muito nisso. E quero agradecer você que me acompanhou até aqui, que esteve comigo até esse momento do programa. E nós nos vemos no próximo programa. Um beijo!